Então, vamos exercitar a nossa percepção hoje, e aí no final desta aula eu vou fazer algumas perguntinhas. E aí, quem responder vai ganhar um ponto, um pontinho bem pequenininho. Beleza? Então vamos lá. Bom, chegamos no ponto da psicologia da Gestalt. Boa noite, Adriana. E agora a gente faz um movimento retornando para a Alemanha. Então nós começamos a psicologia ali, as nossas escolas, os movimentos da psicologia enquanto ciência, né, da psicologia científica. Começamos lá na Alemanha e aí saímos para os Estados Unidos, saímos com o Titchener, né, para os Estados Unidos. Vimos ali o estruturalismo nos Estados Unidos, o funcionalismo, a psicologia aplicada e o behaviorismo nos Estados Unidos. Nós ainda estamos nas duas primeiras décadas do século XX, tá? Então ali aqueles primeiros 20 anos do século de 1900. Duas primeiras décadas do século XX. E agora a gente sai dos Estados Unidos e volta para a Alemanha. Porque nesse meio tempo a Alemanha não ficou parada, né? Não ficou parada. A psicologia na Alemanha não ficou parada e ela não ficou especificamente no que Wundt havia dado como premissa, né? Ou no que Wundt havia começado, ou como Wundt havia começado. A psicologia continuou se desenvolvendo e continuou tendo muitas pesquisas envolvidas. E aí a gente tem dois movimentos agora que são tipicamente alemães. Começando hoje pela Gestalt e na próxima aula a psicanálise, que eles são também contemporâneos, todos aí esses primeiros 20 anos aí do século XX. Até 1920 a gente já tinha praticamente todos esses movimentos que a gente estudou, nós já estávamos com eles aí compostos nesse eixo Europa e Estados Unidos. Tipo Alemanha, né, e Estados Unidos. Então a gente volta agora para a Alemanha para falar sobre psicologia da Gestalt. E o nome se pronuncia assim mesmo. G, não tem um Uzinho aqui, mas é Gestalt, né? Pode até dar um sonido no T, para quem não tem problema, fica mais abrasileirado, mas é Gestalt, né? Não tem o som do T, mas a gente pode dar uma brasileirada e falar Gestalt, né? Para ficar um negócio legal. Bom, cadê? Então voltamos para a Alemanha e lá também, como eu falei, a psicologia ela não fica limitada ao que o Wundt havia começado, a psicologia também começa um movimento contrário àquela psicologia do Wundt. E o ponto principal do protesto desse movimento, do protesto dessa psicologia que vem a surgir, que não é... Aí a gente está falando assim, né? Vou fazer mais um retorno para a gente pensar ali. Falei para vocês que a gente tem dois movimentos na Alemanha, aí nesse mesmo momento, e que são então Gestalt e a psicanálise. A psicanálise ela surge longe do cenário da psicologia. Ela vai surgir num cenário da medicina. Depois ela se aproxima da psicologia. Então a gente está falando de um movimento, de um protesto mesmo, dentro da ciência psicológica, dentro da própria psicologia, e que vai partir do princípio do próprio Wundt. A psicanálise ela tem outros elementos que vão se ater à questão da psique, mas que vão estar muito mais próximos a uma neurologia ou a uma compreensão da medicina do que necessariamente entendido como um movimento psicológico. Então, nós vamos ter aqui um protesto da natureza elementar de Wundt, ou seja, aquilo que o Wundt trouxe de elementar na sua teoria, na sua psicologia, no início ali da psicologia científica, que era com relação à experiência consciente e os elementos sensoriais. Então, esses gestaltistas, esses novos psicólogos, esses três que nós vamos falar um pouco hoje,
tá? Eles vão entrar em choque com o que eles consideram fatores inertes numa dimensão humana. Tipo, a forma como o Wundt propunha compreender a consciência, ela acabava tendo, logicamente, como a gente viu, muita influência e influências negativas do reducionismo, reduzindo a natureza da consciência a elementos sensoriais e também uma natureza mecanicista. Então eles comparavam a ideia de consciência do Wundt, ou que o Wundt defendia enquanto consciência, à construção de uma casa. Então, como se, né, aqueles elementos, a gente inclusive usou um pouco também dessa metáfora, como se cada elemento ali fosse um tijolinho e juntados pelo amálgama, pelo cimento, que era a percepção, que fazia a junção, né, desses tijolinhos e construía então toda a casa. Isso acabava por matar o valor e o dinamismo da consciência, ainda que o próprio Wundt também fale depois, também organize uma ideia de consciência a partir de uma síntese criativa. Mas, apesar da síntese criativa, ou seja, apesar de o Wundt admitir e também postular que a consciência ela exercia um papel ativo nessa transformação, nessa construção, é fato que o próprio conceito do Wundt era de união de elementos da percepção, de elementos da sensação, para formar uma percepção. Isso, então, para eles, ia contra um valor do dinamismo da consciência. A consciência, para esses novos psicólogos, para esse movimento então que vai surgindo, ela tem um valor maior, uma síntese, uma criatividade maior, uma síntese criativa maior, inclusive um dinamismo maior. Isso também contrário ao que os behavioristas estavam falando lá nos Estados Unidos. A gente já tem uma comunicação, ainda que não tão rápida, mas a gente já tem uma comunicação também entre o velho mundo e o novo mundo, e aí a galera está sabendo meio que o que está sendo desenvolvido lá nos Estados Unidos. E eles começam a questionar isso. Eles começam a questionar esses valores da consciência ou a forma como essa consciência é entendida. Primeiramente pelo Wundt, né, negando ou criticando essa consciência inerte, como se fosse apenas, ainda que numa síntese criativa, mas apenas a junção de elementos, e, logicamente, criticando a ideia do behaviorismo de uma inexistência de uma consciência ou de qualquer tipo de atividade da consciência, tendo em vista que o behaviorismo vai herdar um pouco desses conceitos mais inertes, né, da consciência do Wundt, e vai compreender, por exemplo, o comportamento, como a gente viu, fruto de uma resposta ao ambiente, ou seja, como apenas uma máquina respondendo a estímulos, tal como a própria consciência no Wundt também funciona. A consciência nada mais é que a resposta e o próprio processo de apercepção é uma resposta aos elementos sensoriais como estímulos. Então, eles vão tentar fugir dessa relação obrigatória de estímulo-resposta. E aí eles vão partir do seguinte princípio. Se a gente olha para uma janela, né, ou vocês aí olhando para a tela do computador ou para a tela do celular, né, fazendo aí a simulação de uma janela, nós enxergamos as árvores e o céu, ou vocês enxergam os elementos aí, né, a imagem da tela do celular ou da tela do computador, e nós enxergamos essas imagens e não os elementos sensoriais. Então o que eles estão dizendo assim, quando a gente olha para uma janela, a gente enxerga as imagens, a gente enxerga as coisas através das janelas, a gente enxerga o quadrado, né, na janela, mas a gente não enxerga, a gente não tem ideia dos elementos sensoriais, a gente não tem essa clareza dos elementos sensoriais, a gente não pensa por esses elementos sensoriais como o brilho e a tonalidade. Esses elementos, de alguma forma, é que vão se conectar para que a gente perceba essas imagens como a árvore e o céu. Então, se a gente olha para uma janela, a gente enxerga as árvores e o céu e não esses elementos da sensação e não esses elementos sensoriais, como brilho e tonalidade, os quais, de alguma forma,
conectariam-se para formar a nossa percepção sobre a árvore e o céu. Então esses caras vão dizer assim, olha, a percepção não é necessariamente a soma de, ou uma junção, uma mera soma ou junção de elementos. O que a gente percebe não é necessariamente a junção das coisas, e sim essa junção acontece por outra coisa, por outra função, por outro motivo. E quando essa junção acontece, o resultado disso é completamente diferente do que simplesmente a conexão entre brilho, tonalidade, intensidade. Existem vários outros fatores que influenciam nessa percepção e que vão diferenciar-se no resultado de uma simples soma de fatores. Então é da Gestalt a ideia de que o todo, ou seja, o resultado da percepção, é completamente diferente da soma das partes. Ou seja, entender a percepção não é necessariamente entender que nós percebemos o mundo através da soma de elementos sensoriais. Para esses pensadores da Gestalt, existem muito mais, ou seja, o que os olhos não veem, o que os sentidos não captam, que estão atrelados a este momento e que fazem parte dessa percepção. Então, o todo não é igual à soma das partes, ou seja, o todo é diferente da soma das partes, contrariando a ideia do Wundt, contrariando aquela concepção de consciência, né, organizando de tijolinhos. Ou seja, o que a gente percebe é muito mais, e na verdade existem muito mais elementos nesse processo perceptivo do que necessariamente a união lá daqueles elementos da consciência do Wundt, por exemplo, como brilho, tonalidade, intensidade. Lembra dessas características da percepção para o Wundt, né, da sensação e da percepção para o Wundt. Então a percepção para eles vai ter um elemento bem diferente. Bom, um dos pontos importantes vai ser a descoberta do fenômeno chamado fenômeno Phi. Isso vai mudar completamente a ideia e vai, inclusive, embasar a concepção que se tem sobre a percepção. O fenômeno Phi é um estudo através da física que percebe o movimento através da luz, né? Então, nós temos, na verdade, e aí isso compõe, inclusive, a ideia de como a gente vê ou percebe o movimento. Na verdade, a física e o movimento Phi vão defender que nós não percebemos o movimento das coisas. O que nós temos é uma ilusão de movimento através da percepção de um movimento aparente. Ou seja, a gente percebe aparentemente que há movimento, né? Quando a gente movimenta um braço, por exemplo, ele vai dizer que esse movimento é apenas uma percepção aparente. E o movimento ele não caracteriza a realidade, e sim a percepção. Quando nós vemos uma coisa se movimentar, isso não significa que essa coisa se movimentou ou que existiu um movimento conforme nós percebemos. Então a percepção é diferente da realidade e a realidade se constitui exatamente deste fator perceptivo, ou seja, a gente tem aí mais fatores sobre diferenças individuais, mais explicações sobre diferenças individuais. Cada um compõe a sua realidade à medida e como percebe essa realidade. Então a percepção de movimento, ela é aparente. O movimento não necessariamente é, ou as coisas que nós percebemos não necessariamente são iguais, semelhantes, como nós a percebemos. E assim é o movimento. Então a gente tem uma impressão de movimento. É como se fosse uma aparência de movimento. E isso vai fundamentar, inclusive, o que hoje nós utilizamos como meio de comunicação, né? Que é o celular, a internet, uma webcam, um movimento no cinema, o próprio cinema e vários outros princípios do vídeo, né? O vídeo é feito através dos princípios do fenômeno Phi, que nos dá a ilusão de movimento, né? Então, isso acontece tanto
nesses instrumentos virtuais, como também na vida real. Quando nós vemos uma coisa se movimentar, não necessariamente a percepção do movimento é igual, é semelhante ao movimento em si, à realidade do movimento. Porque vai depender da perspectiva e de como nós estamos situados a este movimento. Tá? Então, a percepção então vai garantir mais dois elementos aí, que é o tempo e o espaço para que essa percepção ocorra. E aí é exatamente esse elemento que nos dá uma ilusão, ou seja, uma sensação de que há um movimento. Na verdade, o movimento não existe. Ilusão é isso, né? Uma percepção aparente sobre algo, que é a ilusão, de que dois focos fixos de luz piscante estão em movimento de um lugar para o outro. E aí eu separei aqui para vocês, cadê? Nossa, tá tudo... Acho que é melhor fazer assim. Pronto, não, é aqui. Por exemplo, isso daqui é o fenômeno φ. Então eu tenho, ou explica, né, ilustra o fenômeno φ. Então eu tenho aqui círculos negros, círculos pretos, né, e esses círculos eles vão sendo sobrepostos por um círculo branco que vai dar a impressão de que nós temos aqui uma bolinha, né, uma bola se mexendo. Isso é o fenômeno φ. Essa é a impressão do movimento sobre... Na verdade, esse movimento não existe, né? Mas o fato de a bola, então, de eu acender e apagar, né, uma figura, dá a impressão de um movimento. Professor, Oi. para você, essa bolinha, ela tá acendendo uma por uma todas ou tá pulando uma? Ela tá bom, aí vocês, não sei como é que tá aparecendo para vocês, mas ela tá uma a uma. Pra gente pula uma. É. Provavelmente ele tá cortando metade da transmissão. Deixa eu ver então Não, aqui mas fica... isso é por causa, acho que é da plataforma mesmo. Aham. Assim fica melhor? Essa daqui dá para vocês verem melhor? Na mesma coisa. Mas não dá para ver a aparência de movimento, esse movimento? Não, aparece, só que ele pula um, vai pro outro. Mas dá pra ver que tá movimentando. Aham, beleza. Isso aí aí a gente tem, por exemplo, aí eu não sei quem conhece elementos de filmagem, que são os quadros por segundo. Provavelmente, né, os quadros por segundo aqui, eles são muito mais baixos do que aqueles que o YouTube disponibiliza num vídeo. E aí a gente tem uma falha. Provavelmente esse vídeo ele deve estar com 30 quadros e o sistema aqui deve estar mandando só metade. Então a gente só tá disso. Exatamente. E aí, bom, então aí a gente já vê o que é esse quadros, né? Significa que quando pra gente fazer um movimento de algo, né, quando a gente faz um vídeo, pra gente ter a ilusão do movimento, significa que a câmera, ela tira, por exemplo, 30 quadros, 30 fotos por segundo, que faz com que elas, sendo sobrepostas muito rapidamente, dê a ilusão de movimento. Então é assim que é o princípio do vídeo. O princípio do vídeo é estabelecido através, né, a partir do fenômeno φ. Deixa eu ver se aqui fica mais também. Não sei se vai ficar melhor aí para vocês verem o elíptico se movendo aqui, ó. Então a gente tem aí essa... Uai, cadê? Agora eu não sei mais onde está aqui. Aqui. Beleza. Bom, então o fenômeno φ vai ter essa... ficou um pouco difícil para vocês verem por conta, né, dessa nossa tecnologia, mas o fenômeno φ ele tem por princípio, então, garantir que a percepção ela não é necessariamente uma... Tá, vou mandar os links depois para vocês. Isso, os desenhos animados, né? Eu mando os vídeos aqui para vocês verem. Mas ficou claro, então, o que é o fenômeno φ, essa ideia de uma percepção aparente e de que eu tenho, então, a ilusão de um movimento e não necessariamente o movimento como como é na realidade. A realidade
ela é a partir da percepção que a gente tem daquilo que se movimenta. Por exemplo, outro exemplo mais clássico, quando a gente vê algo através da água, submerso na água, né? Então a gente tem aí a refração da luz de uma forma diferente e a gente percebe algo, mas a nossa percepção não condiz com a realidade. Mas a gente acha que, por exemplo, se a gente pegar uma bacia, essas experiências do ensino médio, a gente pega uma bacia, enche até a metade de água e coloca uma moeda, né? Aí a gente tem a sensação de que a moeda está num lugar em que ela não está. Essa percepção, ela é aparente, ela é uma ilusão, né, da percepção. Aí, beleza, já tem aqui alguns. Então essa é uma percepção aparente de que nós temos sobre a realidade. Então a nossa percepção não é necessariamente igual ou simplesmente a soma de elementos para a soma de elementos ou a junção de elementos, né, para um resultado. Beleza? Esses então são os 3 nomes, a gente não vai falar da história deles. Tudo que a gente está falando aqui tem a ver com esses 3 caras, que é o Max Wertheimer, o Kurt Koffka e o Wolfgang Köhler. Esses 3 caras, eles vão ser responsáveis por esse início do movimento da Gestalt. Tá? Então eles vão ter a participação, o Wertheimer, por exemplo, com o início ali, o fenômeno Phi, o próprio o Köhler com as primeiras... deixa eu mostrar aqui. O Köhler, ele vai fazer... experiências com macacos. Ele vai começar essas experiências com macacos, ele vai registrar experiências com macacos naquele método de tentativa e erro. E ele vai entender, ele vai começar a postular que a percepção do macaco, ela vai influenciar muito mais do que necessariamente uma aprendizagem anterior. Né? Então ele vai dizer assim, como o macaco, como esse animal age sobre o meio, tem muito mais a incidência da sua percepção sobre o ambiente do que necessariamente uma aprendizagem sobre ele. Né? Então, e aí ele vai organizar mais uma vez o método de tentativa e erro, vai trazer o método de tentativa e erro para a Alemanha e basear então todos os seus estudos de percepção através dessas experiências, né, com o macaco. Bom, cadê? Aqui. Bom, então a natureza da Gestalt, ou seja, o ponto inicial do movimento é justamente a ideia de que a percepção ela vai se organizar de uma forma bem diferente daquilo que defendiam os psicólogos anteriormente. Então, mais uma vez aqui, ele vai falar de um exemplo a partir da janela. Quando a gente para em frente à janela, ou quando a gente está na frente de uma tela de computador ou na tela do celular, nós temos uma imagem retangular que é projetada na nossa retina. Então, a imagem retangular da janela, do computador, do celular, é projetada sobre a nossa retina. Se a gente se coloca um pouco mais ao lado, a imagem que é projetada na retina, ela deixa de ser retangular e ela se transforma num trapezoide. Ou seja, ela é percebida pela incidência da luz de uma forma diferente. Então, se a gente, dependendo do lugar, da perspectiva que a gente se coloca diante dessa janela ou diante desse objeto retangular, a luz vai incidir sobre a nossa retina de uma forma diferente. No entanto, isso não vai mudar a forma como a gente percebe o objeto. A gente continua a perceber a janela, a gente continua a perceber o objeto como retangular. Né? Então, a percepção ela vai permanecer igual, embora a informação sensorial que chega até nós mude. Então, se eu coloco uma imagem aqui, ainda que eu tenha uma percepção sensorial diferente, né? Então vocês podem inclusive fazer essa experiência aí, quem está com o celular, coloca um celular um pouco mais acima, um pouco mais abaixo, ou mais ao lado, assim, e continua olhando para frente, vocês vão ver que a gente ainda consegue perceber o formato do celular como retangular, a gente ainda percebe a imagem do celular
como retangular, mas no princípio da física, a luz que incide sobre a nossa retina, né, a imagem que incide sobre a nossa retina, ela sofre mudanças pela perspectiva tanto do objeto quanto da luz que incide sobre ela. Então, ou seja, nós mudamos a informação sensorial, mas não mudamos a forma como percebemos esse mundo. Então isso acaba também organizando o que eles chamam de constância perceptual, ou seja, existe uma qualidade ou uma integridade que ela é constante na forma como nós percebemos o mundo. Ou seja, uma qualidade de integridade ou de plenitude, né, de completude, de que nada muda, né? Ou seja, que essa percepção sensorial não se altera mesmo com a mudança dos elementos sensoriais. Percepção para os gestaltistas será bem diferente da incidência de uma sensação. A percepção, lembra, não é a soma das sensações para a Gestalt. Então a percepção ela é um todo e ela é então eles vão chamar uma Gestalt, que é de onde sai o nome do movimento. Gestalt em alemão significa uma forma, uma completude, uma imagem. Então, o nome Gestalt vem daí, inclusive é um nome que não favorece tanto o movimento, né, esse movimento novo na psicologia, mas o nome Gestalt vem daí, porque a percepção é uma Gestalt, ou seja, nós percebemos formas, nós percebemos imagem, e essas imagens garante que a gente consiga atuar no mundo, ainda que a gente não tenha informações sensoriais completas. Ou seja, eu não preciso ter uma excelente qualidade de informação sensorial, uma excelente percepção sobre as coisas, sobre a realidade, para que eu interaja sobre ela. Porque essa constância vai garantir princípios dessa percepção que facilitam a nossa interação com o mundo. E a partir desses princípios, a gente garante, inclusive, formas mais complexas e mais simples de perceber o mundo e agir sobre ele. Se a gente dependesse especificamente de que existissem condições completamente adequadas de percepção, né, de percepção, ou as mesmas condições de percepção para agir sobre o mundo, nós seríamos muito mais robotizados. A gente não conseguiria interagir de formas dinâmicas e nem mesmo diferentes. Porque seria necessário que, para que a gente entendesse o mundo, todos recebessem o mesmo tipo de informação, com a mesma qualidade de informação, com a mesma sensação, né, com os mesmos elementos sensoriais, para que todo mundo conseguisse então compartilhar o mundo ou compartilhar a realidade. E a Gestalt vai dizer, não, isso não é possível. Né? Pela própria organização da realidade, cada pessoa percebe as coisas de modo diferente e o modo dessa percepção influencia na forma como ela, então, vai agir com o mundo. Não para uma introspecção, porque a ideia não é você compreender, ou esse indício não é necessariamente compreender essa percepção a partir do modo interno, mas compreender a sua percepção de realidade. Lembra sempre que introspecção é uma percepção interna, né? A ideia de que o Wundt, o Titchener vai dizer que é possível nós observarmos uma realidade interna, a gente auto-observa a mente, observa a própria mente. É como se a gente pudesse olhar para dentro da mente. E a Gestalt está falando de uma percepção de realidade externa. Ela está tentando atuar ali e explicar a relação do ser humano com o mundo, né, com a realidade ao seu redor, sem incidir nas mesmas qualidades que o funcionalismo fala, que o behaviorismo fala. Né? Porque o behaviorismo, o funcionalismo, o estruturalismo, todos os anteriores, a própria psicologia do Wundt, vai entender, e aí principalmente o Wundt, do qual a Gestalt vai se fazer contrária ao movimento, e o próprio behaviorismo, que é contemporâneo, né, que está contemporâneo à Gestalt, eles vão ser contrários à psicologia do Wundt e ao behaviorismo, porque tanto a psicologia do Wundt quanto o behaviorismo vão entender o ser humano como completamente dependente do estímulo e dependente da relação estímulo-resposta. Ou
Ou seja, nós somos apenas um depositário de estímulos e reagimos a esses estímulos. A Gestalt vai dizer, não, a gente não precisa dos estímulos dessa forma, ou não existe uma correlação de dependência entre estímulo e resposta, e nem muito menos uma correlação mecânica entre o estímulo e a resposta. Na verdade, entre o estímulo, que seriam as sensações sensoriais, e a resposta, que seria a percepção, existem muito mais elementos aí que configuram essa resposta e que é muito mais dinâmico e que é muito mais ativo do que necessariamente a soma dos estímulos para uma resposta. Então eles vão tentar quebrar aquela relação reducionista e mecanicista do behaviorismo e da psicologia do Wundt. Beleza? Show. Bom, então aí eles vão ter a organização perceptual, ou seja, como a partir da constância, como que a percepção se organiza. Então o primeiro ponto é entender que a percepção ela é constante, ela tem ela garante uma constância, uma constância de percepção, ainda que os elementos sensoriais possam mudar. Aí a partir disso eles vão então elaborar a organização perceptual. Nós vamos perceber as coisas da mesma forma como a gente percebe o movimento aparente. Ou seja, a nossa percepção nada mais é do que uma ilusão aparente do mundo. Não significa que o que a gente percebe corresponde à realidade objetiva. Então aí a gente já tem mais uma vez aquela garantia das diferenças individuais e a diferença entre uma realidade objetiva e uma realidade subjetiva, tá? Então nós percebemos as coisas como nós percebemos o movimento aparente, é sempre uma ilusão, é uma percepção aparente. Nada existe enquanto relação direta entre a realidade objetiva e a percepção subjetiva. Essa organização perceptual ocorre instantaneamente, ela não ocorre em etapas. Todas as que a gente vai ver ocorrem no mesmo momento, instantaneamente. E ocorrem de forma espontânea e inevitável. Não dá para a gente simplesmente dizer, não quero perceber assim. Ela é inevitável, né? E é isso que eles vão chamar de insight. A gente age, e quando essa percepção é entendida, e quando essa forma de percepção, a boa forma, a Gestalt fecha, né, que é a forma, nós compreendemos, né, a partir de uma percepção imediata. Uma compreensão, uma percepção imediata das coisas que formam a imagem delas sobre a nossa percepção. E, logicamente, a percepção ou essa organização perceptual, esses princípios, não dependem necessariamente de aprendizagem. Eu não preciso nomear, eu não preciso aprender a perceber dessa forma. Ela é instantânea, espontânea e inevitável. A gente não depende, nenhum ser humano depende de aprender essas percepções. Tá? Então aí eles organizam 6 princípios de organização perceptual, que é proximidade, continuidade, semelhança, preenchimento, simplicidade e figura e fundo. Esses são os 6 princípios constantes hoje na nossa bibliografia, né, que seria, esqueci de falar, capítulo 12 do livro História da Psicologia. Tá? Então esses 6 princípios aqui vocês encontram lá no capítulo 12. O primeiro, então, é o princípio da proximidade. Ele estabelece que partes próximas, uma das outras, tanto no tempo quanto no espaço, parecem unidas. Isso, legal. Parecem unidas e tendem a ser percebidas juntos. Bacana que vocês vão fazer a ligação de uma coisa com a outra. Então, partes bem próximas uma das outras parecem unidas e tendem a ser percebidas juntas. Então, eu tenho aqui, por exemplo, até algumas logomarcas. A gente acaba percebendo aqui o U, mas na verdade eu tenho, né, vários desenhozinhos que formam essa imagem e a gente então entende ou percebe pela proximidade dos elementos. A gente tem uma outra percepção das coisas. O próximo então é a continuidade, a tendência da nossa percepção a seguir uma direção para conectar elementos de modo que pareçam contínuos, né? Então eu tenho uma sensação de continuidade aqui nesses elementos perceptivos.
Então a tendência que a gente tem, ou da nossa percepção, de forma espontânea, a conectar esses elementos como se estivesse dando uma continuidade. No entanto, o que a gente tem enquanto elemento sensorial são traços de cores diferentes. A nossa percepção tende a conectar esses elementos de forma a garantir ou a perceber uma continuidade. Show de bola! Então vamos ver de novo. Partes similares tendem a ser vistas juntas, formando grupos. Então todo mundo vai acertar sobre a Gestalt, porque tiveram 2 aulas sobre isso. Então partes similares tendem a ser vistas juntas, né? Nós agrupamos os estímulos e tendemos a ver esses grupos, ou formando grupos através da nossa percepção. Então ainda que eu tenha, mais uma vez, todos esses estímulos, eles são compreendidos pelo Wundt ou pelo próprio behaviorismo como estímulos isolados. No entanto, a Gestalt vai dizer que nós percebemos e tendemos a unificar aqui, ou perceber através da semelhança dos estímulos e agrupando a semelhança desses estímulos. O preenchimento, tendência de completar figuras incompletas. Então a gente tem aqui a percepção, e aqui é uma ilusão mesmo, falsa percepção, de que existe um quadrado, ou que existe um triângulo, ou que existe um cubo, pelo próprio formato da figura. Por exemplo, aqui o C do Carrefour, que pouca gente consegue perceber o C do Carrefour, o Fórmula 1 e tudo mais. Então a gente tem aqui exemplos sobre esse preenchimento. O cérebro tende então a preencher as formas. A simplicidade, então, a tendência, ou também chamada simplicidade, também chamada de pregnância ou de boa forma, que é a tendência que a gente tem de ver a figura como tendo uma boa qualidade sobre a condição de estímulo. Então eu tenho a tendência de completar e de organizar essas imagens e ver as imagens da melhor forma ou da forma mais simples possível. Quanto mais simples a forma, mais alta é a pregnância. Quanto mais complicada é a forma, mais baixa é a pregnância, que é a nossa capacidade, ou a capacidade do cérebro, a capacidade da percepção de entender as figuras sobre determinados estímulos. Então a simplicidade é a forma como a percepção tenta encontrar para transformar aquilo que você vê na maneira mais simples, na imagem mais simples de se compreender. A gente tende meio que a resumir aquilo que a gente vê de uma forma mais compreensível. E, por último, a figura e fundo, figura clássica da Gestalt, que é, então, a nossa tendência de organizar a percepção como visto a partir de uma figura sobre um fundo ao qual ela aparece. E aí a gente tem, então, aqui, dependendo do ponto onde nós focamos, nós podemos ver o cálice ou 2 rostos. Então essa aqui é uma... Beleza, Valquíria. Esses princípios são para entender a percepção. Tá? A gente tem uma grande diferença entre a Gestalt teoria, ou psicologia da Gestalt, como a gente está vendo aqui. A psicologia da Gestalt, ela é um movimento teórico, tá? É um movimento puramente teórico, que vai confrontar os estudos sobre sensação, sobre percepção e sobre os elementos da experiência consciente. Tá? Então a gente tem, lembra que a gente viu lá, lembrem todos aí, que a gente viu lá no começo da psicologia, qual era o elemento principal, qual era o foco principal da psicologia como ciência. Entender os elementos. Vou já explicar isso. Então a gente está entendendo os elementos da experiência consciente. O Wundt te propunha entender os elementos da experiência consciente. Essa proposta, então, foi atravessando todas as pesquisas. O Titchener também vai defender os elementos da experiência consciente. E o movimento do funcionalismo, o movimento funcionalista lá nos Estados Unidos, também vai defender a experiência consciente, mas agora, ali naquele ponto, a partir da função e não a partir da estrutura. Mas continua se buscando entender a experiência consciente. Só que a experiência vai ser
no funcionalismo adaptativa, né? Então, através da função da mente, que é a adaptação ao meio. Mas estamos falando de experiência consciente, né? Assim como o Titchener falava, assim como o Wundt falava de experiência consciente. Quando a gente passa para o behaviorismo, nós ainda estamos mantendo a experiência consciente, mas agora entendendo experiência como comportamento. O que é a experiência? A função do organismo, ao ser estimulado, produzir uma resposta correspondente ao estímulo. Isso vai ser considerado experiência. E a função do comportamento, a ideia de comportamento é consciente. Então a experiência consciente ainda é o foco dos estudos da psicologia neste momento. O que vai acontecer então com a Gestalt? A Gestalt vai criticar esses princípios da experiência e vai criticar as ideias de que a experiência consciente é formada a partir de estímulos isolados. Beleza? Então, a Gestalt ela vem como a psicologia da Gestalt, lá com Wertheimer, com Kohler, com Kofka, ela vem como uma ação, como uma reação, né, com essa psicologia que está sendo desenvolvida desde o Wundt. Beleza? Então, a partir daí, a gente tem uma outra teoria em psicologia que vai, então, estudar a experiência consciente e vai estudar essa experiência consciente a partir da percepção. A Gestalt terapia, ela é um movimento que a gente vai ter puramente nos Estados Unidos de novo. A Gestalt terapia surge nos Estados Unidos, que é essa forma, então, de tratar as pessoas, de buscar entender a psicologia voltada para o atendimento clínico, e é uma outra forma de entender, mas vai utilizar esses princípios também. No entanto, a Gestalt teoria, né, que é a psicologia da Gestalt, nós estamos fazendo o estudo da experiência consciente através da percepção. Beleza? A terapia, ele parte dos princípios da psicologia da Gestalt, que são os princípios de organização perceptiva, mas ele tem uma outra concepção, que é a introjeção, não é a introspecção, é a introjeção. O teste do Rorschach é um teste introjetivo, né? É um teste subjetivo. E aí ele vai ter outros elementos associados, mas um dos princípios é perceptivo também, tá? E que a nossa percepção ela vai se organizar diferentemente, a partir do mesmo estímulo. A gente tem um princípio aí da psicologia da Gestalt, mas ela tem também outros elementos bem mais importantes do que esse. Beleza? Bom, então eu trouxe aqui, aí só para a gente ver algumas figuras. Vocês já devem ter também visto isso aqui. Quem consegue ver o dálmata? Vocês já devem ter... Eu não sei se vocês já viram essa... A professora Lucy também passou algumas figuras para vocês? Algumas imagens assim? Ah, essa Lucy estraga a minha aula. Eu vou reclamar com ela. Pô, Lucy, sacanagem. Então a gente tem aí o dálmata. Vamos ver se ela viu tudo aí. Esse é um teste bem complicado, né? Você tem que falar a cor e não o que está escrito. Pois é, esqueci de combinar com ela. Então aqui você tem que falar vermelho, preto, roxo, verde, laranja, azul, né? E não falar o que está escrito. Isso é uma ideia para a gente confrontar a nossa percepção e também como a gente não precisa necessariamente de um estímulo, né? A gente pode perceber a partir de outro. Tem gente que tem maior dificuldade, tem gente que tem menos. Essa daqui é clássica também, que é a velha e a mocinha. Tem gente que não consegue enxergar a mocinha, tem gente que não consegue enxergar a velha. Essa daqui já é clássica. Né? Então a gente tem aqui, na época da minha formação, brincavam que quem conseguia enxergar, quem conseguia enxergar só a velha, a figura da velha, é porque tinha uma alma velha, e quem conseguia enxergar só a figura da moça é porque tem uma alma jovem. Isso daí falavam na minha época, há 20 anos atrás. Olha aí, Eduarda vê só a moça, tem uma alma jovem. Quem consegue ver só a velha, né, só a figura da velha,
e não consegue ver a figura da jovem, é porque tem uma alma velha. Os dois, então, tá tudo normal, né? Tá tudo tranquilo, tá tudo equilibrado. Essa outra também, uma figura clássica. A Isa não vê a velha, só vê a nova. Vocês só, tem essa também, né? Tem gente que não consegue ver. E aí o ponto de reflexão está entre esse ponto aqui, que pode ser para alguns o olho da velha ou o nariz da moça, e aqui, que pode ser a boca ou o pescoço da jovem, né? Então aí, dependendo de onde você foca a sua percepção muda, que é aquele princípio da constância, tá? Dependendo de onde você foca a sua percepção muda. No entanto, o estímulo sensorial permanece o mesmo. Você só muda a forma como você percebe a figura. Aqui outra figura clássica, né, que é o saxofonista, ou o rosto de uma moça, de uma jovem. Aqui, um exemplo de ilusão e um exemplo também de fenômeno Phi, né? A gente, dependendo de como você visualiza os quadrados, você consegue ter uma percepção de que os quadrados se movem, né? Então, se você movimentar os seus olhos entre um ponto e outro, você tem uma falsa percepção de que esses quadrados estão se movendo. Também mais um exemplo de fenômeno Phi. Aqui, uma ilusão que confunde bastante a nossa cabeça. A gente não sabe onde começa e onde termina a figura. Isso é um exemplo de ilusão. A nossa percepção ela fica confusa e ela tenta... O que acontece? A nossa percepção ela tenta, então, fechar... Aqui a gente tem um princípio bem fácil de entender, que é o princípio da simplicidade. A nossa percepção tenta fechar a figura de forma mais simples, mas a gente não consegue fechar ela, porque toda vez que a gente muda o foco da nossa atenção, a nossa percepção, então, o nosso cérebro vai agir de uma forma semelhante para tentar fechar essa figura, e aí, mudando o foco, muda como essa figura se fecha, né? E aí tem essa ilusão de que a percepção, então, está mudando, né? Ou de que existe alguma coisa diferente aí. Aqui também, né? Aqui é mais tranquilo de a gente ver, como dependendo do ponto onde a gente fixa, né, na imagem, você tem uma percepção diferente sobre ela. Se você fixar o seu ponto aqui, você não vê com clareza o navio. Então parece, pelo princípio até da continuidade, que as colunas continuam aqui, se você fixa neste ponto a sua percepção, e se a gente fixa neste ponto a percepção, parece que tem vários barcos, vários navios atrás aqui. A gente não percebe a coluna, nem a construção aqui, a gente percebe como se fosse a continuidade do navio. Aqui, aquela pergunta clássica, né? Quantas patas tem um elefante? Esse gato está subindo ou está descendo a escada? É isso aí, Eduardo. Dá pra... Tá subindo ou tá descendo? Dependendo do ponto também que você vê, você pode mudar a sua percepção de ele estar subindo ou não, né? Depende bastante, né, Eduardo? Depende do ponto onde você vai... Professor, eu acho que ele tá descendo mesmo. Porque é o negocinho do degrau. Sabe, tipo o rodapézinho do degrau na parte de cima? Mas se você fixa a sua visão aqui, ele tem a impressão de que ele está subindo. Se você fixa a sua visão aqui, a impressão que você tem é de que ele está descendo. É lógico que tu tá tentando, na verdade, ver de uma forma mais técnica por isso aqui, mas isso não te garante necessariamente que a tua percepção é correta. Existe uma forma de perceber a imagem dependendo do ponto de vista que você vai visualizar.
Aqui, dependendo, se você faz a alternância rápida entre esses círculos, parece que os círculos se movem. Né? Então, se você olha para outros pontos que não para o círculo, e aí, por exemplo, você está olhando para cá, e aí esse círculo aqui de cima está movendo. Se você olha para cá, ele para e os outros continuam a se mover. Né? Então, isso é uma ilusão, tá? Nessa percepção que também é o fenômeno φ. A gente tem a ilusão de movimento. E por último, não, esse foi o último. Esse foi o último aqui deste ponto, mas por último eu tenho essa imagem. Essa imagem é legal também. Esse trem, ele está indo para o túnel ou chegando do túnel? Ele está indo para o túnel, né? Ele está fazendo aqui esse movimento indo para o túnel ou chegando? Isso aqui é uma ilusão de movimento. Isso, inclusive, foi uma experiência que o Wertheimer fez, né, sobre movimento. Então, depende muito do ponto. Se você fixa o seu olho, o seu olhar aqui, neste ponto da imagem, a impressão é que você tem o trem se movendo em direção ao túnel. Se você fixa o seu olhar aqui no início do túnel, a impressão é que o trem está saindo do túnel. Né? Então, dependendo do ponto, se você fixa aqui, você tem uma percepção. Se você fixa aqui, você tem outra percepção. E é legal para dar uma bugada mesmo no cérebro, porque se você fixa mesmo aqui, você tem uma forma de entender a imagem. Se você fixa aqui, você tem outra forma de entender a imagem. Né, Érica? Depende de que se você está esperando é bom, se você não está é ruim. Se você perdeu é ruim. Beleza, pessoas? Então, isso é a forma de que a psicologia na Alemanha começa a se desenvolver para além da psicologia do Wundt. Então, nós temos aí uma concepção e um estudo da experiência consciente através da percepção, de uma maneira completamente distinta daquilo que o Wundt inicia os seus estudos em psicologia, ou os estudos da experiência consciente. Beleza? Vou brigar com a Lucy agora, depois eu vou mandar uma mensagem para ela, vou dizer, você fica usando essas coisas, e aí agora eu fui fazer a aula e todo mundo já viu as imagens. Vou brigar com a Lucy. Ai, ai. Beleza, pessoas?